Olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. Este vídeo é um resumo de um dos vídeos mais importantes que eu fiz no meu canal, que é este aqui. Se você tiver um tempo e depois de assistir esse vídeo, você pode ir lá conferir o vídeo completo, que tem muito mais coisa. Mas esse aqui eu vou fazer um resumo para você passar para pessoas que você acha que darão apenas até 10 minutos de atenção para o que está sendo falado aqui. Então, o fim vem. O que eu quero dizer quando o fim vem? Eu estou falando fim da graça, o início dos 7 anos de tribulação. Eu estou falando o fim da liberdade, o fim da vida do jeito que você conhece hoje. Ele vai começar com um arrebatamento das pessoas que creram no Messias, que é Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, seguido por um apagão mundial, um conflito que é a Terceira Guerra Mundial, e depois um líder mundial que é o Anticristo para resolver os problemas causados pelo arrebatamento. Então, 2019, o que nós já vimos em 2019? Nós já vimos que este ano de 2019 é um ano com o maior número de apagões que aconteceram pelo mundo todo. Apagões de milhões de pessoas que aconteceram em vários lugares do mundo inteiro diferentes, em períodos diferentes. E o que é mais evidente nisso tudo é que essa capa dessa revista, The Economist, mostrou um apagão para o mundo em 2019, ou seja, já estavam prevendo que esse ano teria muitos apagões, e eles ainda estão anunciando um apagão mundial, porque está sendo mostrado em filmes, em vários filmes esse ano, e também em séries de televisão. 2019 já está sendo o ano com o maior número de apagões de toda a história. Nós também já vimos luas de sangue, luas vermelhas, acontecendo na semana inteira em setembro, sem ter sido eclipse lunar, algo que a gente nunca antes viu, e deram a desculpa que era queimadas que estão fazendo a lua ficar vermelha. Mas a lua estava ficando vermelha no mundo inteiro, e assim que ela nascia, estava sendo avistada vermelha em uma semana de setembro. Nós vimos também a maior tempestade de todos os tempos acontecendo no Japão recentemente, Hagibis, que foi o maior tufão que já aconteceu na Terra. Nós também vimos os terremotos mais fortes acontecendo em 2019. Foi o ano em que mais aconteceu terremotos fortes. E também nós temos, hoje em dia, a maior tensão de guerra mundial de todos os tempos, com focos de guerra espalhados pelo mundo inteiro e até protestos em vários lugares do mundo. Uma tensão elevada de Terceira Guerra Mundial ou guerra nuclear, que é uma guerra devastadora. Então, este é o ano de 2019 e o que nós estamos vendo para o ano de 2020? Nós estamos vendo Israel, que se fez nação há pouco mais de 70 anos, e não estão conseguindo formar um governo pela segunda vez, e os rabinos judaicos estão falando que isso é porque eles estão prontos para receber o Messias de Israel. E se você conhece as Escrituras, você sabe quem que vai ser o Messias de Israel, porque quem veio no nome do Pai eles rejeitaram, mas aquele que vinha no seu próprio nome, a estes receberão. Então, nós vemos os judeus lá em Israel, sem governo e esperando o Messias. Nós vemos o maior líder religioso do mundo, o Papa Francisco, buscando a unificação das religiões e pedindo para um líder único e prestes a fazer um pacto global quando Israel estiver fazendo 72 anos em 2020, em 14 de maio de 2020. Então, a figura do poder religioso mais influente do mundo está para fazer um pacto global no aniversário de Israel, está querendo unificar as religiões e clamando por um líder mundial. E padres da própria organização dele estão o denunciando como prestes a apresentar o anticristo na Terra. Isso para 2020. Nós também vemos a moeda única digital que vai ser implementada pelo Mark Zuckerberg, o dono da maior rede social do mundo, que é o Facebook, e que várias empresas e governos e fundos monetários já estão aceitando essa moeda como forma de pagamento, que é uma moeda única mundial. Nós estamos vendo o microchip que deve ser implantado na mão, tanto falado em filmes, séries e até notícias recentes. E, mais ainda, para 2020, eles estão com um plano para colocar microchip nas pessoas através das vacinas. E isso está sendo implementado por uma coisa que eles estão chamando de ID 2020, Aliança ID 2020, que é com apoio e ajuda da Microsoft, a maior empresa de computadores do mundo. E nós também vemos um microchip cerebral para ser iniciado o implante em humanos no ano de 2020 pela Neuralink do Elon Musk. Então, se essas coisas não alarmaram, não tocaram um alarme na sua cabeça sobre o que nós estamos passando nesse momento e que está profetizado para acontecer muito em breve, então você ainda não conhece as Escrituras ao ponto de saber que tudo o que está acontecendo e também que está prestes a acontecer foi revelado com detalhe em um livro escrito há quase 2000 anos atrás. Você deve urgentemente reconhecer o mundo em que você vive, porque as consequências de não reconhecer serão severas e eternas. Mas, se essas coisas já foram suficientes para você, eu vou mostrar agora para vocês provas concretas, históricas e bíblicas de que tudo que nós falamos deve estar iniciando em 2019 até no máximo 2020. Então, para você entender isso, você tem que entender as 70 semanas de Daniel.
O que foi as 70 semanas de Daniel? Foi isso aqui em Daniel 9. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, o povo judeu, e sua santa cidade, Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o Messias, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, haverá 7 semanas. As semanas são semanas de anos, não de dias. Então, 7 vezes 7, 49 anos. E também haverá 62 semanas de anos, que é 62 vezes 7, 434 anos. Somando tudo, nós temos 69 semanas, ou 483 anos, depois da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Depois das 62 semanas, ou seja, das 7 e 62, o ungido, o líder, o Messias, será morto. Então, depois de 483 anos, o Messias foi morto. Se nós pesquisarmos quando que foi emitido o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, nós encontramos esse website aqui que está em inglês, e traduzido aqui nós temos que teve 3 decretos, mas o terceiro decreto em Esdras, que é o de Artaxerxes em Esdras 7, versículos 11 a 28, este é um decreto para realmente reconstruir a cidade. O decreto vem do 7º ano de Artaxerxes, e isso é algo em torno de 458 a.C. Do que sabemos sobre o reinado de Artaxerxes e de fontes externas, este decreto realmente resultou na reconstrução de Jerusalém sob Neemias. Então este foi o decreto que resultou na reconstrução de Jerusalém. Então este foi o decreto que nós usaremos aqui como sendo o que iniciou as 70 semanas de Daniel. Então, se nós botarmos lá 458 a.C. foi quando iniciou, e somarmos 483 anos, nós chegamos no ano 26 depois de Cristo, para que seja o ano em que Jesus, Yahushua HaMashiach, o Cristo, o Messias, o líder, morreu. E das 69 semanas, falta uma semana, que é a última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos, e ela não tem como ter acontecido na época, logo depois disso aqui, porque senão tudo chegaria numa conclusão no ano de 33. Então, baseado nisso aqui, nós temos uma ideia de quando Jesus pode ter morrido, e nós podemos confirmar isso através da linha do tempo de Jesus. Se nós adotarmos o ano 26 como sendo o ano em que Jesus morreu, e sabendo que ele morreu com 32 ou 33 anos de idade, nós voltamos a esse tempo e chegamos no ano 7 a.C. E o que nós sabemos que aconteceu bem quando Jesus nasceu? Nós sabemos que tem um relato da estrela de Belém, que foi avistada pelos 3 homens sábios. Essa estrela mostrou o caminho para esses 3 homens sábios até Jesus, mas eles levaram uma jornada de 2 anos até Jesus, porque nós sabemos que depois de 2 anos do avistamento da estrela de Belém, os 3 homens sábios chegaram até Herodes, e Herodes fez um decreto para matar todas as crianças abaixo de 2 anos, uma tentativa de matar o Messias. E ele escolheu crianças meninos de 2 anos para baixo porque Jesus tinha mais ou menos essa idade, conforme os 3 homens sábios relataram para ele. 3 datas importantes para você lembrar também é a data 17 DC, que foi quando houve o terremoto de Lídia, 19 DC, que é quando foi os últimos 7 anos de Jesus na Terra, 7 anos antes da morte dele no ano 26, e 23 DC, que é quando Jesus iniciou seu ministério. Os seus últimos 3 anos e meio na Terra foi quando ele iniciou o ministério e teve todo o relato com os apóstolos e tudo mais. Então nós conseguimos confirmar essa linha do tempo, porque no ano 26, o ano que o Messias, o ungido, seria morto, Pôncio Pilatos inicia seu governo. Então se nós pesquisarmos sobre Pôncio Pilatos, nós vemos isso aqui, conhecido por ter sido o juiz que interviu contra os fariseus na condenação de Jesus Cristo a morrer na cruz. E ele iniciou seu mandato no ano 26, tá vendo aqui? Então, quando Jesus foi crucificado, Pilatos já governava, porque ele iniciou seu governo no ano 26. E também nós sabemos que no ano 4 a.C., foi o ano que Herodes o Grande morre. Herodes, o cara que fez o decreto para matar as crianças abaixo de 2 anos. Porque se nós pesquisarmos sobre Herodes o Grande, nós vemos isso aqui. Herodes também aparece no Evangelho Cristão de Mateus como governante da Judéia que ordena o massacre dos inocentes na época do nascimento de Jesus. Então, ele foi o que ordenou o massacre dos inocentes e ele morreu no ano 4 a.C. Isso confirma essa linha do tempo porque é a única linha do tempo que funciona. Porque se Jesus tivesse nascido um ano antes, além de não estar alinhado com a estrela de Belém, também ele teria que morrer no ano 25, um ano antes do Pilatos iniciar seu governo. E se ele tivesse nascido um ano depois, no ano 6, então os homens sábios demoraria 2 anos para chegar até ele, chegando no ano em que Herodes o Grande morre. Não tem como o Herodes ter dado o decreto se ele já está morto. Então essa é a única linha do tempo que está alinhada com os sinais celestiais e que funciona com fatos históricos. Por isso que é tão importante isso. Então isso é uma prova concreta de que essa é a linha do tempo que funciona. E a partir disso nós podemos ver o que vai acontecer no futuro. Porque este ano aqui também é um ano jubileu. Se nós pesquisarmos ano jubileu na internet, nós temos isso aqui. Pelos cálculos de Jamie Ussher, que utiliza um intervalo de 49 anos entre os 2 jubileus consecutivos, o primeiro jubileu foi celebrado no ano de 1445 a.C. e o primeiro jubileu em Canaã foi no ano de 1396 a.C. Os jubileus continuaram sendo celebrados durante o cativeiro da Babilônia, com o 18º ocorrendo em 563 a.C. e o 30º jubileu no ano de 26 depois de Cristo, o ano 26 DC. Esse foi o 30º jubileu, eles estão falando que coincidiu com o 30º ano de Jesus, mas nós sabemos por essa ser a única linha do tempo que coincidiu com o ano da morte de Jesus, da morte do Messias. Então o ano 26 DC também é um ano jubileu. E nesse ano, o que aconteceu? Jesus morreu, o Messias veio e se entregou na cruz, e entregou sua vida por nós,
Mas os judeus, o seu povo, o povo de Daniel, o rejeitou o próprio Messias. E isso teve um castigo para os judeus, uma cegueira espiritual que foi implantada sobre eles de 40 jubileus. Por quê? Porque o castigo de não entrar na Terra Prometida foi de 40 anos. Mas o castigo de rejeitar o próprio Messias é 40 jubileus, e isso dá um total de 40 vezes 50, 2.000 anos. Essa é a era que nós conhecemos como sendo a era da igreja, a era da graça. Porque pelos judeus terem rejeitado o Messias, os gentios, todos os povos de todo mundo, teve uma possibilidade de ser salvo. Então, esta é a era da graça que nós conhecemos, e se nós somarmos 2.000 anos desse ano de 26, que foi quando ele morreu, nós chegamos no ano de 2026, para ser o fim do castigo dos judeus. Se nós sabemos que 69 semanas foram profetizadas e cumpridas na morte de Jesus, e que a última semana não aconteceu logo depois da morte, mas está profetizada por um tempo futuro, se nós assumirmos que esses últimos 7 anos do castigo dos judeus sejam os últimos 7 anos da última semana de Daniel, que está profetizada por um tempo futuro, então, se nós subtrairmos 7 anos de 2026, nós chegamos no ano de 2019, o ano em que, se isso estiver correto, é o ano que deve iniciar a última semana de Daniel. Ou seja, a tribulação, os últimos 7 anos antes do milênio, deve iniciar nesse ano de 2019. E isso é muito forte, porque nós já estamos quase em novembro. Mas tem mais, porque não acaba aqui toda a revelação. Porque se nós lembrarmos aqui, as datas que eu pedi pra você lembrar, 17 DC foi o terremoto de Lídia. Essa é a data que previamente eu acreditava que Jesus tinha morrido por causa desse terremoto de Lídia, porque quando ele morreu houve um terremoto. Porém, este terremoto de Lídia não foi isso. Se nós lermos aqui, nós vemos que o terremoto foi registrado pelos historiadores, e Plínio chamou de o maior terremoto de memória humana. O terremoto é um sinal e memória humana de todos os tempos. Então, o maior sinal de todos os tempos aconteceu no ano de 17 DC e atingiu as cidades das famosas igrejas do Apocalipse citadas por João. Então, Filadélfia, Sardes, Esmirna, Éfeso. Esse foi o maior sinal de todos os tempos que aconteceu antes da morte de Jesus. Antes dos últimos 7 anos de Jesus na Terra, que foi no ano 19. Então, em 2017, nós também tivemos o maior sinal de todos os tempos, com o sinal de Apocalipse 12, que acordou as igrejas do Apocalipse, as igrejas mencionadas por João. Então, o maior sinal de todos os tempos aconteceram, e se nós chegarmos em 2019, sendo os últimos 7 anos de Jesus, 2019 também pode ser onde se inicia a última semana de Daniel, que é os últimos 7 anos, onde o anticristo vai reinar por 7 anos finais. E no ano 23 DC foi quando Jesus iniciou o seu ministério, 3 anos e meio depois do ano 19. E o que nós estamos vendo para 2023, que já está em propaganda do Itaú, já está na mídia, nas notícias, provavelmente é aqui que o anticristo vai iniciar seu ministério depois de 3 anos e meio de 2019, com a abominação da desolação, quando ele entrar no templo dos judeus, que nesse período já vai estar construído, ou será construído, e ele vai se declarar Deus, vai se declarar o Messias. Provavelmente ele vai começar a fazer isso em 2023, o que falta 3 anos e meio até o final do ano jubileu e início do milênio. E para completar isso aqui um pouco mais ainda, se nós lembrarmos da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, haveria 69 semanas. E isso está acontecendo também nos tempos atuais, profeticamente, porque em 1535, o sultão Suleiman, ordena de novo a reconstrução de Jerusalém, que desde o ano 70 tinha sido destruída. Então, se nós pesquisarmos sobre muralhas de Jerusalém na internet, nós vemos isso aqui, que a cidade velha de Jerusalém, em 1535, quando Jerusalém fazia parte do Império Otomano, o sultão Suleiman I ordenou a reconstrução das muralhas da cidade em ruínas. Então, em 1535, ele de novo promulgou a reconstrução de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém. Se nós somarmos 69 semanas de anos disso aqui, então se nós somarmos 183 anos dessa data aqui, nós chegamos em 2018, sendo o último ano das 69 semanas de anos, sobrando o ano de 2019 para ser onde se inicia a última semana de 7 anos, a última semana dos 70 semanas de Daniel, que é os últimos 7 anos da Terra. Então, de todos os lados, isso aqui parece se confirmar das coisas que estão acontecendo em 2019 e as coisas que vão acontecer em 2020, isso também parece se confirmar. E se isso aqui te intrigou bastante, eu peço que você veja toda a revelação no vídeo completo de 1 hora, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde eu também mostro como se livrar dessa última semana de Daniel, que pode estar começando nesse ano de 2019, através do arrebatamento da igreja de Jesus. E onde eu também mostro possibilidades para quando que isso pode estar acontecendo. Não se esqueça também de mandar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, que dariam ao menos 10 minutos de sua atenção para o que foi falado aqui. Porque isso vai vir sobre o mundo inteiro e quem não estiver preparado irá sofrer muito. Quem perdeu o arrebatamento vai sofrer muito. Então, mande isso para todo mundo que você conhece, porque isso aqui é a informação mais importante de todos os tempos. Não queira ficar de fora da arca quando a arca for fechada, porque o dilúvio, a tribulação, vai vir. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará,
mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.